seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso canal da Grafologia do Método Hadaik. Bom, aqui é o lugar onde você aprende sobre como a escrita revela comportamentos, sentimentos, como a gente pode ter uma vida com mais bem-estar, tudo isso através dos gestos ao escrever. Meu nome é Letícia Hadaik, eu sou perita, grafóloga, expert na escrita há mais de 10 anos. Tenho feito aí minha carreira, falado com muitas pessoas, feito palestras e estudado bastante também, para que esse conhecimento possa chegar para você de uma maneira prática, direta, objetiva e trazer aí alguns benefícios para sua vida, assim como foi para mim um dia. Bom, se você chegou aqui agora, aproveita, se inscreve no canal e se você já é também uma pessoa que sempre está por aqui, vendo os vídeos, refletindo junto comigo, comentando, não perde essa oportunidade não. Curte o vídeo já agora e se programa para deixar um comentário até o final, porque para você pode parecer uma coisa muito simples, mas é algo que realmente me ajuda muito. Esse trabalho que eu já faço há bastante tempo aqui no YouTube, para que mais e mais pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. O YouTube, ele entende que se você gostou de uma coisa, ele vai lá e mostra para mais pessoas. E esse seu simples gesto vai me ajudar um montão, tá bom? Então sejam todos aí muito bem-vindos. Bom, hoje eu trouxe aqui um bate-papo na nossa sala, falar sobre algo diferente, uma coisa aí que fez com que muitas das situações na minha vida mudassem, né? Que é como a gente consegue na vida ir um pouco além. Quando eu falo sobre ir além, isso muito tem a ver com a escrita. Por quê? Quando a gente está escrevendo, a gente nem imagina que ali fica revelado como a gente pensa, sente, age. Então, a grafologia e a disciplina em si é algo que vai te levar naturalmente além, mostra além das aparências. Uma coisa, por exemplo, eu querer mostrar que eu sei algo, ou então que eu tô com medo, ou então eu sou uma pessoa agressiva, isso é o que a gente mostra para as pessoas, mas no fundo não é exatamente o que a gente é. Então eu separei aqui um tema que vai trazer luz a este movimento, a entender essas coisas mais do lado de dentro. E existem alguns passos para a gente trilhar e entender um pouco mais sobre esse assunto. E o que eu vou falar hoje para você aqui no nosso bate-papo são atitudes que eu usei para que me ajudasse a me ter uma solidez maior na minha carreira. Um dos pontos de grande desenvolvimento para mim que eu queria trabalhar sempre foi a liderança. Liderar não é uma coisa fácil e tampouco simplesmente que é uma questão de você mandar as pessoas fazerem o que você quer. Do meu ponto de vista, a liderança tem muito mais conexão com você saber falar com as pessoas e de uma certa maneira positiva, influenciá-las para que elas tomem uma decisão consciente. Ninguém é obrigado a fazer o que você faz, mas se você tiver uma habilidade muito boa, o suficiente para que essa pessoa entenda que é importante para ela, que vai fazer a diferença da vida dela, essa pessoa certamente vai refletir e vai falar, puxa, melhor eu pensar sobre esse assunto. Então, é esse tipo de liderança, essa linha que eu sempre gostei, que é a que eu mais acredito. Eu acredito que as organizações, as empresas, os países, os grupos, quando tem líderes assim, eles são líderes que simplesmente trazem mais cura, trazem mais luz ao ambiente, a equipe fica motivada porque se sente respeitada e etc. Eu sempre busquei esse estilo de liderança. E para que eu atingisse esse objetivo, eu escolhi algumas maneiras de agir, né? E quais são essas maneiras que o que eu vou te falar hoje? Foram 3 passos muito importantes que me levaram até esse estilo de liderar, esse estilo de ensinar, esse estilo de trazer dentro do método Hadaik um conhecimento mais inclusivo, onde as pessoas são tocadas, elas se sentem como parte, né, do conhecimento, isso começa a afetar elas e a transformação começa a acontecer do lado de dentro. Para mim isso aí é algo assim imprescindível. Para mim não tem como ensinar sem ter como que eu vou dizer assim, esse bônus junto.
porque o nosso momento com as pessoas, às vezes você pode ter um momento de 5 minutos, às vezes você pode ter um momento de horas, mas esse é o teu momento, a sua chance de você se desenvolver e de a pessoa também poder ter essa oportunidade, tanto de conhecer mais, mas também de se transformar, né? Nós precisamos dessas relações para a gente se esmerar, a gente crescer na vida. Então eu separei aqui, né? São 3 passos e técnicas fundamentais para lidar com pessoas. E eu fiz isso através da escrita. Eu quero começar contando uma história que eu tenho aqui na mão, né? Essa história dessa escrita aqui, ó. Você tá vendo uma escrita, vou tampar aqui para vocês não verem a assinatura. Essa é uma escrita que eu elegi para comentar um pouco sobre esse assunto, porque aqui tem várias importantes mensagens que a gente pode aplicar essas técnicas que eu vou te contar aqui. Esse é um escritor que ele é uma pessoa que tem dificuldade, assim, bastante com críticas. Ele, na verdade, é muito crítico com as pessoas. Ele é uma pessoa que tem um exagero de um olhar para que as coisas sejam bem feitas. Ele exige isso das pessoas, como a verdade dele sendo a mais alta, né? Ele também tem uma maneira de se expressar bastante enérgica, fazendo com que as pessoas ao redor até vejam que ele está chegando. Então ele é uma pessoa de muita, como que eu vou dizer, ele é muito incisivo em um ambiente. É uma pessoa, sim, com comportamento difícil de muitos gostarem. É mais fácil as pessoas não gostarem do que gostarem, né? E ele não é uma pessoa que se preocupa muito se vão gostar ou não vão gostar. Ele tá mais preocupado em fazer o que ele quer e que as pessoas obedeçam esse jeito dele ser, né? E aí, totalmente ao contrário do que eu acabei de dizer. Ele é um líder totalmente ao revés do que eu disse. Ele é um líder que manda, que exige, que cobra, que critica. E aí, imagina, como que eu iria fazer um atendimento ou falar com uma pessoa que tem essas características, eu sendo tão diferente, né, ou tendo uma maneira de ver e escolher uma atitude diferente do mando, né? Mas sim muito mais de convencer, de mostrar o lado positivo, de explicar. Ele não explica muito não, ele vai lá e faz porque não tem muita paciência, não gosta de gente mole, né? Essa é a frase com certeza que esse escritor deve falar: ai, não aguento, não tenho paciência, gente mole me cansa, né? E é uma pessoa que procura a projeção social. Então olha que interessante, ao mesmo tempo que ele procura a projeção social, ele tem dificuldade, porque para ele é complicado fazer assim. E esse é um caso real que eu tô contando para você. Esse escritor, ele é um responsável dentro de uma área super técnica e de um grupo também. Então, além das questões técnicas, ele também tinha um grupo que ele liderava para pesquisas inovadoras dentro da área onde ele trabalhava nessa empresa. E era uma pessoa com bastante dificuldade de crescer profissionalmente. E ele sempre reclamava, ele dizia assim: não sei porquê, eu não consigo essa coisa de crescimento, eu tô sempre parando no mesmo lugar, não recebo mais por isso, não ganho benefício, não tenho aumento de salário, eu sei que eu sou muito bom, que eu já fiz tantos cursos, inclusive fora, eu não consigo ganhar esse recebimento, esse reconhecimento, esse desejo que eu tenho de mesmo ter um cargo de liderança maior dentro de uma empresa. E ele era uma pessoa bastante complexa, né? E aí, como lidar com isso? O primeiro passo, né, a primeira técnica que eu tenho, que é importante compartilhar se você quer ser um líder de pessoas, onde vai exercer uma liderança mais mais gregária, mais de trazer essa pessoa para você. Sabe aquela, ele é uma pessoa do tipo assim, sabe aquela que todo mundo, você vai falar com ele, ixi, essa pessoa é terrível. Ele tem esse estilo de comportamento. E aí, como que eu fazia para que eu conseguisse me comunicar, né, com essas pessoas? A primeira coisa importante que não pode falhar é não ser crítico e nem de maneira rude
com ele. E aí talvez você está pensando assim, puxa vida, mas ele era crítico, Letícia. Qual o problema de você criticar ele e mostrar na cara dele o que ele estava fazendo de errado, o quanto ele estava pesando naquelas pessoas? Por que não fazer isso? Então, aqui está o primeiro passo, se você quer ter uma liderança de sucesso, é exatamente esse. Se você usar a mesma coisa que a pessoa tem para ela, isso não tem amor, isso não tem conexão, isso tem mais uma cara de vingança, né? E tem mais um falar, ah, a pessoa é assim, agora ela vai ver o que é bom para tosse. Então vou falar isso, isso e isso para ela. E também não se trata de você simplesmente fingir que você não sabe nada dela, né? Ah, não, fazer de conta que ele é bonzinho, que ele é uma pessoa super dócil e vou lá e dar minha cara a tapa. Não. É você ter um posicionamento de respeito, porque ele só respeita as pessoas que são fortes, pessoas fracas ele não respeita. Então a primeira etapa é você não criticá-lo, não mostrar que você, poxa, por que você fez isso? E principalmente não fazer isso na frente das pessoas. Esse é o primeiro passo importantíssimo se você quer saber liderar e incluir as pessoas, ser um bom líder de um time, né? E aí ficou mais fácil, eu sabendo que ele era uma pessoa mais crítica. E importante que você entenda o seguinte, a pessoa que é crítica, ela carrega uma mala muito pesada. Ela mesma já se cobra, sabe? Ela não deixou você perceber, mas ela mesma, dentro dela, é uma sensação muito pesada, né? Então, o que você vai fazer? Não vai falar isso, né? Se você quer uma oportunidade de auxiliar essa pessoa a se desenvolver. O segundo ponto, né, que eu posso aqui compartilhar com você, é fazer elogios sinceros. Essas pessoas que têm um crítico muito alto, que são pessoas super exigentes, pessoas que têm um alto nível de o que é certo e o de errado, como se dentro delas tivesse um grande juiz, sabe? É isso que acontece com esse escritor. Um grande juiz onde ele tem o lado que é certo e o lado que é errado. Né? Imagina uma pessoa viver assim. Ele também tem traços aqui na escrita onde mostra que a infância dele, ele teve um pai extremamente mandão. Provavelmente um pai militar ou um pai que vinha de uma criação muito mandona. E aí ele criou esse filho assim, né? E se não foi o pai, foi a mãe. Mas muito provavelmente que tenha sido um pai, né? Muito exigente. Então ele já tem todo esse peso consigo próprio, por si só. E quando você vai fazer um elogio para ele, imagina como é difícil, né, para ele receber. E ele não sabe o que é isso, afinal de contas ele foi exigido a vida inteira, ele foi criticado a vida inteira. Então, na verdade, ele não consegue conectar muito. Então, o teu elogio para essas pessoas que têm uma postura, como eu tô comentando aqui, é claro que cada caso é um caso, é claro que eu tô te contando aqui uma história real de uma pessoa que eu analisei, e para esse escritor funcionou assim, mas de uma forma geral, talvez você possa tirar algo de valor aqui do nosso bate-papo hoje. O que vai te ajudar a lidar com personalidades assim, com esses traços, é você fazer elogio sincero. Então, por exemplo, eu vou olhar aqui na escrita dele e vou procurar uma coisa que eu possa elogiá-lo. Olha, ele é uma pessoa que não tem medo do futuro, ele é destemido, ele simplesmente segue adiante os objetivos, as metas, para ele não há barreiras. Isso é algo que deve se ver como um aspecto positivo. Quantas pessoas ficam travadas na vida porque elas têm medo de seguir adiante, porque diante de uma barreira elas decidem não ir. Ele, ao contrário, se joga de cabeça. Então, ele, para se sacrificar pelos outros, ele certamente vai fazer. Ele nunca vai ter corpo mole, ele não tem preguiça, ele tem muito pelo contrário, é como se ele fosse uma flecha com uma ponta bem afiada. Então, um dos aspectos que ele tem como dominante e como positivo é essa energia de realização. Ele é um grande realizador que não tem medo do futuro, e se tiver algum obstáculo ele vai adiante. E esse é um tipo de elogio sincero que eu sei que eu posso fazer, que não é para, sabe, ficar maquiando ou adulando ele, ou falar, eu sou demais. Não,
Porque se eu vou trabalhar com uma pessoa onde eu preciso que ela entenda o que eu vou falar sobre aspectos mais difíceis, antes de eu falar isso, eu preciso explicar, preciso chegar lá contato, né? A liderança, ela é assim, quando você vai dar um feedback para um colaborador ou para alguma pessoa do teu time, né? Você precisa falar coisas que às vezes são até difíceis para algumas pessoas, como eu, por exemplo. Eu tenho dificuldade de dar feedback, eu não acho muito gostoso fazer isso. Eu me sinto assim, até de gravar esse vídeo falando isso, eu me sinto como se eu tivesse numa corda meio bamba, sabe? Assim, a minha sensação como pessoa, ela é tensa, né? Dar feedback não é tão simples assim, não é só falar e a menos que você fala que se dane a pessoa, né? Ela que lute. Tem gente que fala assim, ela que lute. Mas eu não tenho esse ponto de vista. Então, eu sempre vou falar com as pessoas com bastante cuidado, com bastante acolhimento, porque eu sei que cada pessoa tem um mundo e a nossa personalidade, ela foi formada com base nessas experiências muitas vezes super difíceis que a gente viveu. Então aqui neste escritor eu faria um elogio sincero como uma das minhas chances que eu tenho de chegar até ele, de ajudar e liderar esse escritor para um caminho de desenvolvimento pessoal, para que este escritor possa destravar sua mente. Se eu já chego de cara para ele e digo assim, ai, olha, você é crítico, hein? Nossa, você critica as pessoas. Você já pensou que é chato fazer isso? Não dá, né, gente? Para fazer isso, ele deve ouvir isso de outras pessoas. Tem pessoas e pessoas que vão dizer isso, mas o meu papel como profissional e meu estilo e a maneira como eu trabalho não é essa. Então, é mostrar as qualidades, quais são as forças, quais são as potências desse escritor. É justamente esse elogio que eu tô falando aqui, que eu tô dizendo a respeito dele, do jeito dele ser. Tomar uma aguinha aqui porque tá com o ar-condicionado, tá secando minha garganta. Então a gente vê aqui esse negócio do elogio sincero que eu acabei de comentar. O outro passo também importante que você pode fazer para auxiliar essa pessoa é buscar entender o objetivo dessa pessoa. Por exemplo, ele veio fazer um atendimento comigo. Qual que é o objetivo dele? Aí você pergunta, como eu posso te ajudar, né? Aí ele vai falar, ai, olha, eu quero sucesso, né? Porque foi isso que ele falou, eu quero sucesso, para mim eu quero ser feliz, quero me desenvolver, quero ter reconhecimento profissional, certo, muito legal, todo mundo quer isso, né? Quem não quer, todo mundo quer. Então, o que a pessoa fala, o que ela quer, é muito superficial ainda. Existem mais coisas lá para baixo, né, que estão armazenados no nosso inconsciente, no nosso sistema, estrutura e defesa da personalidade. E sabendo disso, o meu objetivo qual que é? Escutar sim o que ele tem a dizer. Eu sei que ele quer se desenvolver no campo profissional, que ele quer ter sucesso, né? E aí se eu falar para ele, então vamos fazer um plano de ação, né? Eu como coach posso sugerir para ele aqui alguns passos e a gente utilizar algumas ferramentas que tem dentro do processo coach mesmo, como a roda da vida, como, né, o SWOT. A gente tem várias ferramentas para poder aplicar e ajudar essa pessoa a conquistar o sucesso. Quando eu era coach e não era grafóloga, eu ia fazer isso com certeza. Só que a experiência me mostrou o seguinte, que uma coisa é o que a pessoa fala, e aí quando chega na real, na hora que você começa a aplicar essas ferramentas, elas acabam não funcionando como deveriam. A pessoa não consegue trazer resultados expressivos. Às vezes ela olha aquilo e fala, mas não tem sentido para mim, né? Você pergunta à pessoa, o que você quer evitar na sua vida? Eu quero evitar dor e sofrimento, eu quero evitar ficar desempregado. Essas respostas são iguais para todo mundo. E você, se você quer ser um profissional diferenciado, e você vai só ouvir mais do mesmo, se você usar essas mesmas questões, as mesmas ferramentas que todo mundo usa. Você vai ser igual mais um do mesmo. Como você resolve esses tipos de coisa? Através da escrita, a gente identifica o que é no fundo do que a pessoa quer. Por exemplo, quando ele diz aqui, eu quero reconhecimento profissional, eu quero sucesso, aí eu olho aqui, faço minha análise, né, meu processo investigativo dentro do método Haddock, e aqui eu descubro que ele tem um grande apego ao
estágio materno, né? Ele não recebeu lá na infância, quando ele era muito pequenininho, etc. Ele não recebeu o acolhimento. Ele provavelmente deve ter uma mãe bastante enérgica também. Então não foi só o pai, foi a mãe também. Sabe aquela mãe que vai ter um comportamento de você tem que tirar boas notas, você tem que buscar ser o melhor da sala, que você tem que fazer a lição certa. Ele não tinha um perfil de mãe mais acolhedor. Então é claro que hoje ele vai buscar esse reconhecimento, essa projeção social de uma maneira obstinada. Quem falava isso para ele quando ele era criança? A mãe. Né? Eu sei disso porque eu analisei esse manuscrito, né? Não tô tirando da minha cabeça e não é igual para todo mundo. Não vai ouvir essa história e falar assim: ah, minha mãe também era assim, eu também quero ser projeção social. Não é assim, cada caso é um caso. Eu tô contando o caso desse escritor. E aí o que acontece, eu sei que se ele tem o objetivo dele de ter essa projeção, não adianta eu ficar tentando convencer ele que, olha, veja bem, se a empresa não te valoriza, você tem que buscar novas alternativas. Você tem que criar fazer um curso diferente, eu sei lá, ficar inventando moda aqui. Nada disso vai funcionar. Porque, no fundo, o que ele mais está buscando é algo relacionado ao acolhimento, a finalmente ser visto por uma mãe. E assim, o trabalho acaba sendo como se fosse a família de origem, né? Então, eu já entendi o que move ele, a busca dele por onde é. E eu não tenho como falar assim, ah, eu já entendi, sabe o que é? Você tem apego à sua mãe, você é assim, assim, assado, é por causa disso, disso, disso. Depende de cada nível que a pessoa tá, eu chamo isso de níveis de conhecimento. Existem níveis de conhecimento que a pessoa tá, que você até consegue falar isso. Mas depende do nível, por exemplo, não tô falando que ninguém é mais ou menos, mas tem pessoas que naturalmente já vão aceitar melhor essa fala. Mas você imagina você falar para um líder de alto nível que ele tem apego à mãe. Ele vai olhar pra sua cara e vai falar, eita, essa mulher é muito louca, né? Vai falar assim, que eu fui contratar uma pessoa que quer me levar lá pro berço, né? E não é essa a história. Então, cada pessoa tem uma forma de você falar, de você conduzir uma sessão, sabendo de quem você tem na sua mão. Então, esses 3 pontos, eles me dão muita segurança quando eu vou fazer um atendimento, quando eu vou tá num grupo e eu já sei quem são as pessoas que eu preciso estar mais perto, porque eu consigo chegar perto delas de uma maneira bem pessoal. Bem pessoal que eu digo assim, entendendo os aspectos mais profundos da personalidade dela. A gente não é o que parece. Falei no começo aqui do nosso bate-papo. A nossa escrita, ela mostra só um pedacinho da história, mas a gente é muito mais. E esse muito mais que tá ali, tá lá no nosso inconsciente, que também aparece na escrita. E aquela sua roupa que você veste, o cabelo que você usa, o como você fala, o como você gesticula, o formato do seu rosto, o jeito que você se porta. Tudo isso ainda é muito superficial quando a gente olha sobre a estrutura e os desejos, os anseios, as aspirações de alguém, que isso não vem daqui, né? Vem desde quando a gente é criança. Então, por isso é importante, revisando os nossos 3 pontos aqui, se você quer exercer uma liderança que vai dar diferença na sua vida, vai te destacar e vai te ajudar, o primeiro ponto aqui é não criticar de maneira rude, tá? Isso, seja qual for a personalidade que a pessoa tem, ninguém gosta de ser criticado. E muito menos de maneira grosseira e rude. Ninguém curte isso não. Eu não gosto, né? Ninguém gosta desse tipo de fala. Algumas pessoas falam, não pode falar, que eu gosto mesmo que fala a verdade na minha cara. Eu escuto essa também. Mas a pessoa fala isso, mas se você falar, ela vai ficar, puxa, doeu. Então, primeiro passo, primeira etapa, não critique de maneira rude, tá? Outro e segundo passo importante, faça elogios sinceros. Como você vai saber se o seu elogio é sincero? Como você vai dizer isso? Você precisa aprender
o método Hadaik. Através do método, você vai mergulhar lá dentro da personalidade, vai entender o inconsciente da pessoa e vai conseguir fazer um elogio sincero para ela. Mesmo que você nunca tenha visto essa pessoa na sua vida. Eu não conhecia ele, eu conheci ele quando ele me contratou para fazer o trabalho. Eu não tinha informação da vida dele, mas eu já sabia que para eu dar um elogio sincero, eu tinha que falar exatamente isso. Porque na hora que você fala algo quando uma pessoa é muito forte para ela e é de verdade, isso conecta, isso ajuda você a estabelecer uma relação muito potencial para auxiliar alguém, tá? Então o segundo ponto é esse, faça elogio sincero. E o terceiro é, busque entender o objetivo da pessoa antes de você tentar convencê-la. Então, antes de você falar mais do mesmo, que ele tá cansado de ouvir, faz as pessoas falarem, olha, você tem que ser mais calmo, olha, você não pode tratar as pessoas dessa maneira, olha, não sei o que lá. Não adianta você falar tudo isso, não adianta não. Porque a pessoa só vai mudar e só vai fazer quando ela quiser, tá? Então, o ponto em especial para você se recordar é exatamente, entenda o objetivo da pessoa e através desse objetivo você consegue auxiliar ela para ela ver algo novo, de um novo ponto de vista que ela não tinha percebido, entende? Então, esses são os 3 passos super importantes se você quer exercer uma liderança bastante integrativa, uma liderança onde você vai motivar as pessoas, e são pontos gerais, né? Se você quer aprofundar mais esse conhecimento, se você quer entender como faz essas coisas de uma maneira bem particular, pessoal, individual, então você precisa fazer a formação da grafologia do método Hadaik. Esse é um curso que eu ministro de tempos em tempos, ele tem na modalidade online ou presencial. Se você tiver interesse, logo abaixo aqui do vídeo vai ter um link, que é o link da lista de espera para o online. Para o presencial, aí é só você me chamar no WhatsApp ou alguém da minha equipe que também atende o WhatsApp, e essa pessoa vai te informar qual é a próxima data marcada para o treinamento da grafologia do método Hadaik. Esse é um treinamento onde você vai receber um livro que eu mesma escrevi, eu tô com ele aqui, ó, tá bem aqui. Ó, esse é um livro do método Hadaik, onde eu explico, né? Ele também serve como um guia para você poder praticar, para você conseguir já colocar a mão na massa de uma maneira bem prática, fácil de entender. Só que assim, esse é um livro que ele é do curso, ele é do treinamento. Ele não é um livro para você comprar por aí, por quê? Não adianta você comprar o livro, porque você não vai conseguir colocar isso em prática. Só a leitura de algo não vai fazer com que você se torne um grafólogo, um grafoanalista, um expert na escrita, né? Você já viu um médico se tornando médico porque ele foi lá e leu os livros de medicina? Não é assim. Então, para que você se torne um expert na escrita, você tem que dar os passos, a formação, você tem que se especializar. Esse livro e esse curso, ele é o nível básico, é o começo. E depois você tem as especializações, você vai poder se especializar na parte de recursos humanos, em gestão de pessoas, ou você pode também se formar na parte de grafopatologia, entender as doenças na escrita, se você é terapeuta, psicólogo, isso facilita muito. Eu também sou terapeuta, e quando eu estou realizando os atendimentos mais terapêuticos, eu também identifico quais são os transtornos de personalidade que a pessoa pode ter ali na escrita. E esse conhecimento ele é tão útil que quando eu vou fazer uma seleção na parte de RH e as empresas me contratam, eu também consigo saber se aquela pessoa ela é do ponto de vista de transtornos de personalidade, se ela tem algum transtorno que precisa de mais atenção psiquiátrico, ou que ela vai ter um elemento mais nocivo ao redor, eu também consigo identificar. Né? Isso vale para tudo, tanto para escrita quanto para os desenhos, na escrita infantil, que é a grafologia infantil, que é uma das outras especialidades que também tem no meu instituto, ou dos desenhos e dos rabiscos, os desenhos das crianças, onde a gente consegue também identificar, da criança e adulto, né, o que aconteceu na tua infância, que te influencia como você é, como líder, e é isso. Bom, espero que você tenha gostado aqui dentro do nosso bate-papo de hoje, e eu vejo você no nosso próximo encontro.
Aproveita, me segue nas redes sociais, no Instagram, @LeticiaRhadaik, que sempre tem um conteúdo lá novinho para você ver um pouco dos meus bastidores, pra gente conversar por lá, bater um papo, né? Participar dos stories que eu faço de vez em quando pedindo para as pessoas colocar as escritas, eu faço comentários. Vai ser um prazerzaço te receber lá também, tá bom? A gente se vê no nosso próximo encontro. Até já!